Então é isso, gente. Eu trouxe para vocês a menopausa sem tabu. A menopausa é nossa amiga. A menopausa não é inimiga. Eu sei que muitas mulheres tratam a menopausa como inimiga, mas ela não é inimiga, ela é amiga e eu e você vamos ter que conviver com ela aproximadamente 1/3 dos anos da nossa vida nós vamos conviver com a menopausa e a pós-menopausa. Agora, quer saber quem é a grande inimiga da mulher? A grande inimiga da mulher é a desinformação, é a ignorância, são as crenças distorcidas, o preconceito. Esses são os verdadeiros inimigos da mulher. Olha, as estatísticas mostram que cerca de 70% das mulheres chegam ao climatério, às vésperas da menopausa, sem informações suficientes para entender o que está acontecendo com ela e onde ela vai buscar ajuda, como que ela vai lidar com aquela situação. Olha, 70% de mulheres é muita coisa, gente, não é pouca coisa não, É a grande maioria das mulheres. Então, gente, antigamente a menopausa era vista apenas como uma passagem para a velhice, uma ponte para a velhice. Mas hoje a visão não é essa não. Hoje essa fase da vida da mulher aponta para a liberdade, para o autoconhecimento e pela busca de novas realizações, tá? Então é essa mentalidade que nós temos que desenvolver para nós. A menopausa é um período da vida da mulher que aponta para a liberdade, o autoconhecimento e a busca de novas realizações, tá? Então, por que a menopausa é um tabu ainda até hoje, até nos nossos dias? Porque, gente, reconhecer a menopausa e falar sobre ela é um fenômeno muito recente, considerando que as mulheres e a população em geral passou a viver além dos 50 anos faz pouco tempo, não tem tanto tempo assim. Olha, em 1900, na entrada dos anos 1900, não existia menopausa. Sabe por que não existia menopausa? Ninguém conhecia nada sobre a menopausa, ninguém falava nada sobre esse assunto. Ela não existia, ninguém falava sobre isso porque as mulheres e a população em geral faleciam antes de completar 50 anos. Eu já comentei isso aqui numa live anterior. No início, na década de 1900, até 1940, 1950, por aí, a expectativa de vida da mulher era viver até 45, até 49 anos. Então, ela não vivia a menopausa, porque ela morria antes da menopausa chegar. Mas, à medida que os anos foram passando e que a medicina foi avançando, a tecnologia também, a expectativa de vida aumentou. Hoje nós temos uma expectativa de vida em torno de 78, 80 anos e vai aumentar mais. Então, foi de apenas algumas décadas para cá, talvez umas 5 ou 7 décadas para cá, que se começou a falar mais na menopausa, a identificar mais os sintomas da menopausa, porque as mulheres começaram a viver além dos 50 anos, Então, vocês estão entendendo, gente, que antes ninguém falava em menopausa porque as mulheres nem atingiam a menopausa, porque elas morriam antes. Aquelas poucas que sobreviviam além dos 50 anos, elas talvez vivessem os sintomas da menopausa sem saber o que estava acontecendo, às vezes desesperadas, achando que estavam extremamente doentes. Então, só nessas últimas décadas, no final do século XX, na segunda metade do século XX, que esse assunto menopausa entrou na pauta médica das revistas, dos artigos científicos, etc. Então, o que é a menopausa, gente? A menopausa, ela acontece na faixa entre 45 e 55 anos de idade da mulher. Vai ser quando a mulher tem a sua última menstruação, tá? Esse momento da última menstruação da mulher é chamado menopausa porque marca o fim da fertilidade feminina e marca o fim da produção de óvulos, acabam os óvulos que estavam sendo liberados desde a primeira menstruação, E só lembrando o seguinte, quando a menina nasce, ela nasce com milhares de óvulos, mas não são todos os óvulos que amadurecem e são liberados junto com a menstruação, tá? Já falei isso numa live anterior aqui, mas é válido repetir. Às vezes a mulher tem centenas de óvulos da mulher que não amadurecem, então eles não são liberados para a menstruação e para serem fertilizados. Então,
A menopausa indica o fim daqueles óvulos maduros e adequados e prontos para serem expelidos através da menstruação. Antes de entrar na menopausa propriamente dita, vem a fase chamada do climatério. Climatério, essa palavra significa fase crítica. Essa fase crítica começa a indicar um período hormonal caótico, desordenado, complicado, que vai passar por toda a menopausa e vai se estender até pós-menopausa. Nesse período do climatério, quando surgem os primeiros sintomas, quando a menstruação começa a ficar irregular, né, começa a ficar diferente, os sintomas são muito parecidos com os mesmos sintomas da TPM, da tensão pré-menstrual. Então, às vezes, a mulher nem se toca, nem se liga que aquilo já é um sintoma de menopausa, né? Só que, à medida que os meses passam, esses sintomas vão se acentuando e eles vão durar mais tempo do que os sintomas de uma TPM, por exemplo. Os sintomas de uma TPM duram 3 dias, uma semana. Agora, da menopausa, não. Entra mês, sai mês, os sintomas estão ali, presentes. E por que isso ocorre? Exatamente por causa da produção desregulada de hormônios e por causa da incapacidade do organismo de produzir um dos hormônios sexuais da mulher, chamado estrogênio, que é um hormônio feminino muito importante. O estrogênio, gente, ele tem ação, ele interfere em todo o nosso organismo, em todo o funcionamento do nosso organismo, no nosso cérebro, na pele, na fome. Nossa, o estrogênio é um hormônio, assim, poderoso, eu diria assim, né? Eu não sou da área, não sou médica, ginecologista, mas eu me interesso por esse assunto e já li muito sobre isso e já vi que o estrogênio é um hormônio que tem muito efeito na vida da mulher. E a falta desse hormônio é que causa esses sintomas. A Andréia Cristina está dizendo aqui, eu estava sem menstruar desde outubro de 2022, quando esse mês a menstruação veio. Tenho 45 anos. Vou explicar isso aqui, tá, Andréia? Aguarda só um pouquinho que eu vou falar sobre isso. Quando é que a gente identifica que chegou a menopausa? Então, André, você ainda não está na menopausa propriamente dita. Você está na pré-menopausa ou na perimenopausa, né? No climatério. Você está começando as irregularidades, tá? Então, gente, existem 3 fases, né? Existem 3 fases nesse período aí de transição da mulher. Aliás, climatério não é só o período que antecede a menopausa, não. Climatério é todo o conjunto das 3 fases da transição da mulher. O primeiro período, que chama-se perimenopausa, é esse que você está, Andréia, né? Você vai se identificar. A mulher sente irregularidade na menstruação, vem um mês, não vem outro, falta 2, falta 3, no caso dela que vem em outubro, né? Agora outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, faltou 6 meses, agora no 7º mês é que voltou. Então fica essa irregularidade e começam a aparecer alguns sintomas, como, por exemplo, inchaço, né, retenção de líquido, mamas mais volumosas, ondas de calor, algum ganho de peso, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, gente, se vocês estiverem se identificando com essa fase, quiserem comentar, pode comentar que eu estou prestando atenção aqui nos comentários. Então, essa é a primeira fase, a perimenopausa, onde está a Andréia aí, que disse que tem 45 anos. Então, a segunda fase dessa transição é a menopausa propriamente dita. Mas você só vai ser considerada menopausada após 12 meses ininterruptos sem menstruação. Aí você vai ser identificada como uma mulher menopausada. Entendeu, Andréia? Então, você sempre tem que marcar no calendário qual a data da sua última menstruação, porque você tem que ter esse controle. Ainda bem que, Andréia, você marcou que foi outubro de 2022. Aí você sabe quantos meses a menstruação ficou ausente, né? Então, você tendo isso marcado, você vai contando no calendário. Se der 12 meses que a menstruação não veio, você pode se considerar uma mulher menopausada. Você pode considerar que é o fim da fertilidade, porque o seu corpo parou de produzir óvulos e os sintomas da menopausa vão se tornar mais fortes. Eu vou relatar os sintomas aqui daqui a pouco. E a mulher fica, a partir disso, incapaz de engravidar por meios naturais. Tá? Mas tem vantagens, tá? Vamos olhar por esse ângulo aí. Então, falei já das 2 fases. A primeira fase da transição é a perimenopausa. A segunda fase é a menopausa propriamente dita,
E a terceira e última fase é chamada de pós-menopausa. Na pós-menopausa, os sintomas se intensificam ainda mais e a mulher pode enfrentar problemas de saúde, como, por exemplo, um problema muito comum que é a osteoporose, tá? Vou falar mais sobre isso aqui para baixo, né? Mais para frente aí. Então, vou falar agora os principais sintomas, sinais e sintomas da menopausa, e sendo que isso difere de uma mulher para outra. Não é um padrão, gente, não é todo igualzinho, todo mundo vai sentir essa lista de sintomas. Você vai sentir uns e não vai sentir outros. A outra sua amiga vai sentir, às vezes, tudo que eu vou relatar aqui. E uma terceira amiga pode sentir coisas, às vezes, que nem estão relatadas aqui na lista de sintomas mais comuns. Eu vou falar aqui dos sintomas mais comuns, tá? Então, o primeiro sinal, como eu disse, é a ausência da menstruação por 12 meses ou mais. Outro sintoma, ondas de calor, né, que eles chamam de fogachos, cansaço frequente, né, um esgotamento físico assim, muito recorrente, alterações do humor, um dia você acorda bem, outro dia você acorda mal-humorada, né, dificuldade para dormir, muitas mulheres relatam períodos de insônia após a chegada da menopausa, né, muitas mulheres relatam casos de ansiedade, né, uma maior presença de sintomas ansiosos e depressivos depois que aparece a menopausa, uma espécie de melancolia. Muitas mulheres se queixam da diminuição da libido, o que é natural, porque não está produzindo os hormônios da sexualidade. Como é que a libido vai estar em dia se os hormônios estão em baixa, né? E junto com essa diminuição da libido, né, do desejo sexual, vai aparecer também desconforto nas relações sexuais, porque a falta dos hormônios vai provocar secura vaginal e aí o atrito da relação sexual vai ficar, muitas vezes, doloroso para a mulher, né? Então, por isso que a gente tem que ter conhecimento dessas coisas, porque tem jeito para tudo, gente. Isso daí tem jeito, isso aí não é o fim do mundo, não. Isso tem jeito. Mas a gente precisa saber o que está acontecendo, ter informação para poder ter a conduta adequada. Outros sintomas, palpitações, né, uma espécie de taquicardia que vem de repente, enxaqueca, inchaços nas mamas, inchaços nas pernas, na verdade é uma retenção de líquidos, queda de cabelo e ressecamento também do cabelo, pele também, mudanças na pele, tem mulheres que relatam manchas na pele, outras relatam um ressecamento também da pele, maior sensibilidade e dor nas mamas, maior frequência urinária, a mulher sente vontade de ir ao banheiro mais vezes. E também tem a ocorrência de infecções urinárias com mais facilidade, com mais recorrência. Então agora deixa eu falar para vocês então da menopausa precoce. Então o climatério vai ocorrer por volta depois da década de 40, tá, gente? 45, varia de mulher para mulher, 47, 48, mas pode ocorrer a menopausa precoce. Essa menopausa precoce, ela pode acontecer, então, antes dessa faixa etária, por causa de alguma questão genética da mulher, né? Se ela tiver outros casos de menopausa precoce nas mulheres da família, pode ser que seja uma questão genética. Pode ser menopausa precoce por causa de alguma doença autoimune que a mulher tem. Pode ser por infecções virais, como a cachumba, por exemplo, é um tipo de infecção viral que pode provocar a menopausa precoce. A mulher que por algum motivo tem que se submeter a quimioterapia e radioterapia também pode ter menopausa precoce. Aquela cirurgia de histerectomia, né, que se diz que é a retirada do útero e do ovário, ou tem casos que retira só o útero, não retira o ovário, cada caso é um caso, mas esse tipo de cirurgia também promove a menopausa precoce. E consumo de toxinas, né? De uso de drogas, cigarro, tá? Então isso acaba antecipando a menopausa. Então essas informações são importantes, né, gente? Porque principalmente aqui quem tem filha, menina, quem tem neta, uma sobrinha, você pode passar essas informações de maneira serena, equilibrada, com sabedoria, para que essas meninas das novas gerações não assimilem conceitos errôneos a respeito da menopausa, tá? Então, gente, após 12 meses sem menstruar,
não há mais qualquer possibilidade de engravidar por meios naturais. Mas a gente sabe que é possível engravidar por meio de óvulos congelados ou por meio de óvulos doados, né, por inseminação artificial, desde que a saúde da mulher esteja boa e desde que ela faça um sério acompanhamento médico pré-natal, principalmente na mulher que tem mais idade. Quanto mais idade a mulher tem, mais ela vai precisar de um pré-natal bem feito e com bastante atenção para ela passar por essa gravidez tardia de maneira tranquila. Lembrem o caso da Cláudia Raia, né, que foi mãe aí há poucos meses atrás, aos 55 anos de idade, né? Não foi uma gravidez por meios naturais, foi uma gravidez planejada, com inseminação artificial, não sei qual método que ela usou, mas foi um embrião que foi colocado nela, e ela gerou aquela criança e tal, e uma coisa assim que até poucos anos atrás é impossível para a gente admitir que uma mulher de 55 anos ia engravidar e ter um filho, né? Agora, prestem atenção nisso que eu vou falar aqui, gente. Atenção, toda a atenção aqui agora. Se na chegada da menopausa o corpo da mulher estiver muito intoxicado e inflamado, mas intoxicado e inflamado de quê, Cristina? Intoxicado e inflamado de poluição do ar, de comida fast food, né? Excesso de comida pronta, de excesso de açúcar, excesso de alimentos processados e industrializados, uso de drogas, volto a falar, né? De medicação. Então, isso faz o organismo da mulher ficar intoxicado e inflamado. Então, se quando chegar a menstruação, seu corpo estiver muito intoxicado e inflamado, a passagem pelo processo de menopausa vai ser muito mais sofrida e desconfortável para você. Portanto, você que está aqui me ouvindo e que ainda não entrou na menopausa, comece a se cuidar hoje. Comece a instituir para você um estilo de vida saudável. Comece a trabalhar também a sua mente, as suas emoções a respeito desse período da menopausa, do que vem pela frente, e assim você vai ter uma menopausa tranquila e natural. Lembre-se que eu já falei para vocês, já postei muito isso lá no Instagram, nós temos a lei da semeadura e da colheita. Então, se hoje você não está na menopausa, mas você está semeando uma vida desregrada, um estilo de vida insalubre, né? Você está caminhando para ficar inflamada, intoxicada, não pense que lá na frente você vai colher uma menopausa saudável e natural e tranquila, não. Você vai colher uma menopausa complicada. Então, você tem que plantar hoje a semente da vida saudável para lá na frente você colher uma menopausa também saudável, tá? Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido? Isso é muito importante. A prevenção é melhor do que a remediação. Então, se você previne hoje, você lá no futuro vai colher o que você está semeando hoje, tá? Então, eu estou falando aí dos sintomas, né? Abordei muitas questões físicas, dos sintomas físicos, mas é bom lembrar que nós temos que desintoxicar, não é só o corpo, não. Nós precisamos desintoxicar a nossa mente e as nossas emoções também, nos livrando de pensamentos negativos, de pessimismo, de crenças limitantes e de autodepreciação, né? É importante lembrar, coloque isso na sua cabeça, que a menopausa não é uma doença. Menopausa não tem que ser tratada como uma patologia, mas é uma condição natural da vida de toda mulher. É uma transição, é um capítulo novo que está surgindo na sua vida, se abrindo aí bem diante dos seus olhos. Então é primordial que nesse momento, né, nesse momento de transição e de transformação da mulher, ela cuide muito bem do seu corpo, mantendo bons hábitos de vida, vida saudável, alimentação balanceada, exercícios físicos com regularidade, sono regular e suficiente, etc. Tá? Não vamos também, a gente tem que ser realista, não vamos também romantizar a menopausa, porque os sintomas não são fáceis de lidar com eles, não. Mas se você não conhece, fica mais difícil de lidar. Então, para lidar melhor com eles, você tem que conhecer. E os sintomas da menopausa acabam interferindo no nosso dia a dia. Interferem no nosso relacionamento amoroso, às vezes interferem no nosso relacionamento de amizade, familiar, interfere no nosso desempenho profissional, muitas vezes, né? Então, por isso é que a mulher precisa de autoconhecimento. Ela precisa conhecer muito bem as suas emoções, a sua mente e o seu corpo. Você
precisa conhecer o seu corpo, todo o ciclo, né? O ciclo menstrual, um mês na vida da mulher, 28 dias na vida da mulher, acontece muita coisa, muitos altos e baixos. Então você precisa conhecer bem o seu ciclo, entender mais sobre o que você está sentindo, e é preciso também você, como é que eu vou dizer? A família precisa compreender a mulher nesse momento de transição. Então, se você não está na menopausa, mas tem alguém na sua família que está na menopausa, procure compreender essa pessoa, procure ouvir, procure acolher, procure ajudar se for necessário, né? Se a pessoa quiser ajuda. Então, a compreensão da família, dos amigos, dos parceiros, é muito importante para a mulher passar essa transição de uma forma bem tranquila. Além disso, gente, é indispensável durante a menopausa, logo que você começar a perceber, né, a perimenopausa, a irregularidade da menstruação e os primeiros sintomas, é importante você procurar um médico de confiança para ele te conduzir, te orientar nessa transição. E mesmo porque você precisa garantir a sua saúde óssea. Porque a osteoporose, como eu disse, é uma doença pós-menopausa muito, muito, muito comum, que atinge uma grande porcentagem de mulheres. Então é assim, se você chegou na menopausa e não fizer nada, se você não fizer nada, não mudar seu estilo de vida, não fizer uma reposição hormonal, não tomar providência nenhuma, você pode saber que você vai ter osteoporose, sabe? Quase que é garantido que você vai ter osteoporose. Então você precisa de ter uma ajuda médica para te conduzir e para te orientar nesse período aí, sobretudo para evitar a osteoporose e outras doenças que acometem a mulher no pós-menopausa. O acompanhamento médico, além da osteoporose, para o acompanhamento médico, para a mulher, o acompanhamento médico é importante porque, mesmo que não, como eu disse, a menopausa não é uma doença, então não tem um remédio para a menopausa, mas a reposição hormonal, né, terapia de reposição hormonal, que eles chamam de TRH, ela pode ajudar muito a melhorar alguns sintomas incômodos para a mulher, como, por exemplo, as ondas de calor, a falta de libido, a insônia, etc. Agora, é só o médico que vai fazer essa análise. O médico analisa caso a caso e ele vai, então, definir se você precisa da reposição hormonal ou não, tá? Não vai seguir conselho de comadre e, porque a minha amiga está tomando o hormônio tal, eu vou tomar também. Não faça isso. Hormônio é uma coisa muito séria, muito perigosa. Você não pode ficar fazendo autoprescrição de hormônio, não, tá? Procure orientação médica. E atenção, aqui com letras grandes, vou falar com letras grandes agora, ó, letras maiúsculas. Atenção! A terapia de reposição hormonal não resolve todas as questões da menopausa, tá? Resolve algumas. Porque, além da terapia de reposição hormonal, você precisa também investir no estilo de vida saudável e numa mentalidade atualizada, positiva e correta, tá? Existe, gente, abre o olho, existe ao nosso redor, começa a prestar atenção nas propagandas, no Instagram, na televisão, existe um comércio em torno da menopausa, né? A comercialização da menopausa criou uma indústria em torno dela que se tornou um grande negócio, gente. A indústria da menopausa virou um grande negócio. Essa indústria, né, que explora a menopausa como um negócio, ela quer nos fazer crer que após a menopausa nós somos mulheres doentes, incapazes e inúteis. Olha só, não é muito conveniente para a indústria farmacêutica, por exemplo, nos fazer acreditar que nós somos doentes, que a menopausa é uma doença? Faz sentido, gente. É claro que eles vão querer que a gente pense que é uma doença, porque eles vão querer vender remédio. Eles vão querer vender ansiolítico, eles vão querer vender os próprios produtos de reposição hormonal que eles fabricam, um monte de coisa que eles vão vender. E não é só a indústria farmacêutica, não. Tem a indústria de cosméticos, tem a indústria de moda, tem um monte de indústria em torno disso. Tem a indústria de viagem, tem a indústria de academias. Todo mundo quer tirar uma casquinha na menopausa como negócio. Então você abre o olho. Não acredite nessa conversa da indústria da menopausa que quer fazer a gente acreditar que menopausa é uma doença. Menopausa não é uma doença. Tô sendo clara, gente? Tô sendo bastante clara com isso aqui?
Então, gente, vocês estão alertadas a respeito da indústria da menopausa, né? Daquelas pessoas que querem ganhar dinheiro com a nossa menopausa, querem ganhar dinheiro nas nossas costas? Não vamos aceitar isso, tá? Nós precisamos trabalhar as nossas emoções e a nossa mente para que a gente tenha aquela crença que eu falei para vocês lá no início, que essa fase da vida não é uma fase de velhice, não é uma fase de inutilidade, mas é uma fase de liberdade, autoconhecimento e busca de novas realizações. É assim que a gente tem que olhar para a menopausa. Olha, nós fomos educadas e vivemos numa cultura que reduz o nosso valor à nossa juventude. Se eu sou jovem, eu tenho valor, eu sou atraente, eu sou interessante. Então, essa cultura que nós vivemos quer nos fazer acreditar que à medida que nós envelhecemos, nós somos sem valor e desinteressantes. Então, é um culto à juventude, que eu já falei aqui em lives passadas. Não caia nessa armadilha desse culto à juventude. Não caia nessa armadilha desse culto à juventude. E é por acreditar nisso que muitas mulheres têm medo da menopausa e resistem à chegada dela. Outro dia, estava conversando com uma seguidora minha que falou assim, nossa, você esclareceu muito na sua live sobre a menopausa, porque eu já fiz outra live sobre menopausa, essa é a segunda. Ela falou assim, nossa, na minha família, minhas tias, minha mãe, minha avó falavam tanto mal da menopausa, que eu já estava aqui apavorada. Antes de chegar a minha menopausa, eu já estava assim, apavorada, pensando assim, nossa, quando eu chegar a minha menopausa vai ser uó, vai ser sofrimento, vai ser dor, vai ser angústia. Então ela disse, a forma como você esclareceu sobre a menopausa me tirou esse peso de ficar esperando uma menopausa dolorosa, sofrida, pesada, né? Então, gente, não caia nessa armadilha, nessas concepções errôneas, antigas e desconhecidas sobre a menopausa, né? De que a menopausa é dor, é sofrimento, é doença, é inutilidade. Não é nada disso. Veja a menopausa como um novo capítulo que se abre na sua vida, um capítulo de liberdade, de autoconhecimento e de novas realizações, tá? Felizmente, hoje em dia, mais e mais mulheres estão escolhendo ter um papel ativo e responsável no cuidado com a sua saúde. As mulheres, muito mais mulheres, estão se conscientizando da necessidade de prevenir doenças, estão se conscientizando de começar um estilo de vida saudável bem mais cedo, um estilo de vida fitness, e certamente isso vai fazer com que essas mulheres passem pela menopausa de uma forma simples, natural, com menos desconforto, ou não tendo as suas capacidades diminuídas. Porque se as pessoas ficam só falando com você que a menopausa é doença, é sofrimento, é dor, é desconforto, a sua mente já fica com aquilo, aguardando esse desconforto, esse sofrimento, e aí acaba que você, quando chega a menopausa, você está para baixo, você está negativamente influenciada, né? Então, não permita que essas crenças distorcidas e errôneas atinjam a sua mente e esteja, se você ainda não entrou na menopausa, esteja aguardando a menopausa com expectativa positiva, com alegria, porque vai ser um período para você de novas realizações, de autoconhecimento e de muito mais liberdade, né? Você vai ficar livre daquele negócio de menstruar todo mês, de ficar colocando absorvente e não sei o quê. Nossa, gente, é uma liberdade incrível, né?